O que aconteceu naquela terça-feira de novembro, eu ainda carrego comigo, não pelo escândalo que poderia ter sido, porque no final não houve escândalo nenhum. Carrego pelo que aprendi sobre mim mesma naquele dia. Sobre o quanto eu havia deixado as coisas chegarem até ali sem perceber que estava deixando. Eu tenho 40 anos. Aos 32, depois de 10 anos trabalhando em cozinha industrial, decidi abrir minha própria confeitaria. Não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão que eu havia tomado aos 25, guardado aos 28 e executado aos 32, depois de juntar dinheiro suficiente para alugar um espaço pequeno num bairro que ainda não era o que é hoje, mas que eu havia escolhido a dedo porque o aluguel cabia no meu bolso e o movimento de pedestres era exatamente o tipo de movimento que eu precisava. A confeitaria tem o meu nome. Não foi vaidade, foi estratégia. Eu havia aprendido cedo que quando você coloca o seu nome num produto, você coloca junto a sua reputação. E quando a sua reputação está em jogo, você trabalha diferente. Trabalha com mais cuidado, com mais atenção, com a consciência de que cada bolo que sai dali carrega algo que não tem preço e que, se for destruído, não tem como ser devolvido. Ao longo de 8 anos, construí uma clientela que hoje reserva com antecedência. Tem cliente que me liga em julho para garantir o bolo de aniversário de dezembro. Tem empresa que fecha contrato anual para eventos. Tem família que me procura para casamento, batizado, formatura, como se eu fosse parte do calendário deles, como se os momentos importantes da vida precisassem passar pelas minhas mãos antes de acontecer. Isso não me enche de orgulho de um jeito arrogante. Me enche de responsabilidade. Porque cada um desses pedidos é uma confiança que alguém depositou em mim, e eu não posso trair isso. Trabalho com uma ajudante fixa durante a semana e contrato mais 2 pessoas nos meses de alta temporada. Novembro e dezembro são os meses mais pesados do ano. Os pedidos começam a se acumular em setembro. A agenda de dezembro fecha em outubro. Quem não reserva antes da segunda semana de outubro geralmente não consegue encaixe, e eu, todos os anos, preciso dizer não para pessoas que deixaram para a última hora e que às vezes ficam chateadas, como se eu tivesse a obrigação de sempre encontrar um jeito. Naquela terça-feira de novembro, eu estava no fundo da confeitaria, finalizando a decoração de um bolo de casamento que ia ser entregue na quinta. Era um trabalho delicado, de açúcar estirado e flores feitas à mão, do tipo que exige concentração e silêncio. Estava com o celular no silencioso quando recebi a mensagem. Só vi quando fui lavar as mãos e peguei o aparelho para checar o horário. A mensagem era de uma conta que eu não reconhecia. Dizia: "Oi, tudo bem? Sou a Renata, amiga da sua cunhada. Ela me disse que você ia confirmar os sabores da minha encomenda essa semana. São 120 docinhos e um bolo de 2 andares para o dia 22. Você confirma?" Li 2 vezes. Depois uma terceira, mais devagar, como quem lê um documento em idioma que conhece, mas que naquele momento parece não estar fazendo sentido. Minha cunhada. 120 docinhos. Um bolo de 2 andares, dia 22. Fui até a minha agenda. O dia 22 de novembro estava ocupado. Tinha uma entrega de bolo de aniversário de 15 anos pela manhã, 2 lotes de docinhos para um evento corporativo à tarde, e no final do dia, a retirada de um naked cake que eu havia começado a montar na semana anterior. Não havia espaço para mais nada naquele dia. Não havia espaço para mais nada naquela semana inteira. E não havia nenhuma encomenda de nenhuma Renata no meu caderno. Respondi com cuidado que havia um engano, que eu não tinha nenhum pedido registrado naquele nome para aquela data e que, infelizmente, minha agenda para novembro já estava encerrada. Ela respondeu em menos de 2 minutos, mas sua cunhada disse que estava garantido. Ela até me passou o valor. Eu já avisei as minhas amigas que era confirmado. Fiquei olhando para a tela. Coloquei o celular na bancada. Fui até a pia, abri a torneira, lavei as mãos outra vez, não porque estavam sujas, mas porque precisava fazer alguma coisa com o corpo, enquanto a cabeça tentava organizar o que estava acontecendo. Minha cunhada havia prometido uma encomenda no nome da minha confeitaria para uma pessoa que eu não conhecia, em uma data em que eu não tinha capacidade, sem me perguntar nada. Liguei para o meu marido. Ele demorou para atender. Quando atendeu, tinha o som de fundo de escritório, aquele barulho difuso de ar-condicionado e vozes ao longe.
Perguntei diretamente se ele sabia que a irmã havia confirmado um pedido no nome da minha confeitaria para uma amiga dela. Houve uma pausa pequena, o tipo de pausa que tem textura própria, que diz alguma coisa antes de qualquer palavra. Ela comentou que ia indicar você para uma amiga, mas confirmar pedido eu não sabia. Perguntei se indicar era diferente de garantir que estava confirmado e passar o valor para a cliente pagar. Ele não respondeu imediatamente. Disse que precisava saber porque a cliente havia me contactado como se o pedido já existisse e eu precisava resolver aquilo. Ele disse que ia ligar para a irmã e me retornar. Desliguei. Voltei para o bolo de casamento, mas a concentração havia ido embora. Fiquei olhando para a flor de açúcar que estava fazendo e percebendo que não conseguia continuar sem arriscar estragar o que já estava pronto. Cobri a peça com o pano úmido, sentei na cadeira do fundo e esperei. Minha cunhada me ligou 25 minutos depois. Não foi meu marido, foi ela. Ligou com a voz de quem está prestes a explicar algo simples para alguém que está complicando à toa. Disse que havia comentado com a amiga que eu tinha uma confeitaria muito boa e que provavelmente dava para encaixar um pedido para o aniversário dela. Que a amiga havia gostado da ideia. Que ela não havia dito que era certeza, tinha dito que ia ver. Mas que depois a amiga tinha entendido que era confirmado, que ela não havia dado o valor, havia dado uma ideia de valor, baseada no que eu havia cobrado num bolo de família 2 anos antes. Perguntei quantas pessoas estavam esperando esse pedido. Ela fez uma pausa. Disse que a Renata havia convidado as amigas para um chá de aniversário surpresa, que era um grupo de umas 12 pessoas, que elas haviam reservado um espaço, que algumas vinham de fora. Que estava tudo organizado em torno do dia 22. Disse que entendia a situação, mas que eu não havia sido consultada em nenhum momento, que a minha agenda de novembro estava fechada desde outubro e que não havia como encaixar aquele pedido sem cancelar algo que outra pessoa havia reservado com antecedência e que havia pagado. Mas é um pedido pequeno, 120 docinhos e um bolo não é tanto assim. Respondi que para quem está de fora pode parecer pequeno. Para quem está dentro de uma cozinha em novembro, não existe pedido pequeno quando a agenda já está no limite. Disse que não era questão de tamanho, era questão de capacidade real e de compromisso com quem já havia reservado antes. Você não consegue fazer uma exceção? É minha amiga. Disse que não havia exceção possível sem prejudicar alguém que havia seguido o processo correto, que havia entrado em contato, aguardado a confirmação, pago o sinal e organizado a própria agenda em torno da minha entrega. Ela disse que ia ser muito constrangedor para ela. Desliguei com cuidado, sem bater, sem alterar a voz, mas desliguei. Fui até a frente da confeitaria. Estava vazia naquele momento da tarde, entre o movimento do almoço e o do final do dia. Sentei atrás do balcão e fiquei olhando para a rua por alguns minutos sem pensar em nada específico, ou tentando não pensar. Mas as coisas foram chegando mesmo assim. Não era a primeira vez que algo parecido acontecia. Era a primeira vez que envolvia a confeitaria diretamente, mas não era a primeira vez que a lógica era essa. A lógica de que o que é meu está disponível para ser distribuído sem que eu precise ser consultada. Que dizer, provavelmente dá, para alguém de fora, equivale a uma garantia. Que o meu trabalho, a minha agenda, o meu nome podem ser comprometidos em nome de uma gentileza que nunca foi combinada comigo. Lembrei da festa de fim de ano da família do meu marido, 2 anos antes, quando minha cunhada havia dito para a sogra que eu certamente faria os doces sem me perguntar, e eu havia feito, porque quando soube já era tarde, já estava combinado, já havia expectativa, e eu havia engolido a situação e passado um fim de semana inteiro produzindo para uma festa de 40 pessoas de graça. Lembrei de quando ela havia me pedido para fazer só um bolinho simples para o aniversário da filha dela com uma semana de antecedência, em dezembro, e eu havia reorganizado tudo para encaixar, porque era família, e família é assim. Lembrei de quando ela havia postado uma foto de um bolo meu nas redes sociais sem me marcar, acreditando apenas que era caseiro, e quando eu havia comentado gentilmente que era da minha confeitaria, ela havia dito que não havia pensado nisso, que não era mal intencionado.
Cada uma dessas vezes eu havia deixado passar. Havia entendido, havia cedido, havia reorganizado. E cada vez que eu fazia isso, ficava um pouquinho mais fácil para o próximo pedido chegar com a mesma naturalidade, como se fosse o caminho óbvio, como se eu houvesse estabelecido que era assim que as coisas funcionavam. O problema não era minha cunhada ser maliciosa. Ela provavelmente não era. O problema era que eu havia ajudado a construir um entendimento de que as coisas eram disponíveis, de que eu encontrava um jeito, de que quando ela dissesse, provavelmente dá, realmente dava, porque até então sempre havia dado de alguma forma. Meu marido me ligou 40 minutos depois da conversa com a irmã. A voz tinha aquele tom que eu já conhecia bem. O tom de quem está tentando encontrar uma solução que sirva para todos, de quem acredita que com boa vontade de ambos os lados tudo tem saída. Disse que havia conversado com a irmã, que entendia que a situação era complicada, mas que talvez eu pudesse fazer os docinhos pelo menos, que o bolo podia ser substituído por algo mais simples, que ele ajudava no fim de semana se eu precisasse de mão extra, que a amiga da irmã estava com tudo organizado e ia ser muito ruim desfazer aquilo agora. Ouvi tudo com calma. Quando ele terminou, perguntei uma coisa só. Você sabia que ela estava pensando em fazer isso? Pausa. Ela comentou que ia falar com você sobre uma amiga que precisava de doces, mas eu pensei que era só uma indicação. Então você sabia que ela estava pensando em me envolver e não me avisou. Ele não respondeu imediatamente. Continuei. Eu tenho 14 pedidos confirmados para a última semana de novembro. 14. Cada um desses pedidos tem alguém que entrou em contato, esperou resposta, assinou o formulário, pagou o sinal e organizou o evento em torno da data que confirmei. Se eu encaixar mais um pedido agora, vou prejudicar alguém que fez tudo certo. Ou vou produzir com pressa e entregar algo abaixo do que o meu nome representa. Nenhuma das duas opções é aceitável. Eu entendo, mas é a irmã. Eu sei que é a irmã, e eu não estou com raiva da irmã. Estou dizendo que não é possível, independente de quem seja. Se fosse a minha própria mãe, não seria possível. Porque não tem espaço físico, não tem tempo, e porque eu não fui consultada antes de um compromisso ser feito no meu nome com terceiros. Ele ficou quieto. Depois disse que ia ser difícil para ele em casa, que a irmã estava nervosa, que ele ficava no meio dessas situações e não sabia o que fazer. Respondi com o mesmo cuidado de antes. Disse que entendia que ele ficava numa posição incômoda e que eu não estava pedindo para ele escolher um lado. Estava dizendo um fato. Não havia pedido registrado, não havia capacidade disponível, não havia como cumprir um compromisso que não era meu. O constrangimento de desfazer aquilo era da pessoa que havia criado a expectativa sem ter autoridade para isso. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que ia falar com a irmã. Desliguei. Fui buscar um copo de água. Voltei para o bolo de casamento. Quando você disse que tinha 14 pedidos confirmados, cada um com uma pessoa que havia seguido o processo, fiquei pensando nisso. Cada um desses pedidos é uma pessoa que confiou em você. E você estava protegendo essa confiança. Não era teimosia. Era o seu trabalho sendo feito direito. E eu estava pedindo para você fazer diferente porque a minha família havia se colocado numa situação que não era a dela. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que havia guardado por alguns dias. O problema não é que a sua irmã pediu. O problema é o entendimento que ficou ao longo do tempo de que pedir é suficiente, de que quando ela pede, eu encaixo, de que quando ela indica, eu confirmo. Esse entendimento não apareceu do nada. Ele se construiu porque eu deixei se construir. Cada vez que eu cedi sem dizer que era um esforço, ficou mais fácil supor que não custava nada. Cada vez que eu reorganizei sem dizer que havia reorganizado, ficou mais natural presumir que havia espaço sempre. Eu participei disso. Não por maldade, mas por não querer complicar. Ele ouviu. Não respondeu com argumento. Ficou ouvindo. Continuei. Eu construí a confeitaria com o meu nome porque queria que o que sai dali fosse minha responsabilidade, só minha. Isso significa que as decisões sobre o que sai dali também são minhas. Não é egoísmo. É o que mantém a qualidade. É o que mantém a confiança dos clientes. É o que me permite dormir sabendo que cada entrega que eu faço é uma entrega que eu posso defender.
Quando alguém decide por mim sem me perguntar, não está me ajudando. Está comprometendo exatamente isso. Meu marido ficou quieto por um bom tempo depois que eu terminei. Depois disse que queria que a gente conversasse mais sobre isso, não só sobre a confeitaria, mas sobre como algumas coisas haviam funcionado entre nós e a família dele. Que havia coisas que ele havia deixado acontecer sem pensar o suficiente. Que queria entender melhor o que eu precisava e queria ajudar a garantir que aquilo fosse respeitado. Disse que sim, que eu também queria isso. Fizemos mais café. Ficamos conversando até o meio-dia. Não foi uma conversa fácil. Teve partes em que eu precisei dizer coisas que não havia dito em voz alta antes. E dizer em voz alta foi diferente de saber dentro. Teve partes em que ele ficou desconfortável, não com raiva, mas com aquele desconforto de quem está ouvindo algo que sabia, mas havia preferido não examinar. Não resolvemos tudo naquela manhã. Não é assim que funciona. Mas foi o começo de um acordo mais honesto sobre como as coisas precisavam funcionar dali para frente. Com a minha cunhada, levamos algumas semanas para voltar a ter contato normal. Quando voltamos, foi numa reunião de família, educada e cuidadosa dos dois lados. Não houve conversa direta sobre o que havia acontecido. Não houve pedido de desculpas explícito. Mas houve algo que eu notei naquele encontro. Uma coisa pequena, mas precisa. Ela não presumiu nada. Quando o assunto de um evento futuro surgiu, ela não disse, a cunhada faz os doces. Disse, vou ver se a cunhada consegue, mas ela tem a agenda cheia. Era uma frase pequena, mas era uma frase que reconhecia que havia um processo, que havia uma agenda, que havia uma resposta a ser esperada e não uma disponibilidade a ser assumida. Aquilo havia mudado, talvez porque ela havia entendido que havia um limite, talvez porque meu marido havia tido uma conversa com ela que eu não havia presenciado, talvez simplesmente porque o mundo havia ficado um pouco mais claro sobre o que era meu e o que eu faria para mantê-lo. Provavelmente uma mistura das três coisas. O que eu sei é que nas semanas seguintes, quando o dezembro chegou com todo o peso que dezembro sempre tem, eu trabalhei com a mesma intensidade de sempre, com a diferença de que a intensidade era toda direcionada para quem havia seguido o processo. Não havia pedido não registrado, não havia expectativa criada sem minha participação, não havia nome comprometido sem minha ciência. A confeitaria abriu o mês de dezembro com a agenda exatamente como eu havia planejado em outubro. Cada pedido confirmado, cada data respeitada, cada entrega feita do jeito que eu havia prometido. Às vezes eu penso naquele momento em que li a mensagem da desconhecida naquela terça-feira. Penso em como eu poderia ter respondido diferente. Poderia ter dito, deixa eu ver o que consigo fazer. Poderia ter tentado encaixar, improvisado, dormido menos, pedido para minha ajudante ficar mais horas, entregado algo abaixo do que o meu nome representa e chamado isso de ser flexível, de ser família, de não complicar. Sei exatamente como isso teria terminado. Sei porque havia versões menores disso antes. E cada vez que terminava assim, o próximo pedido chegava com mais certeza de que havia espaço, com mais naturalidade, com menos hesitação, porque havia sido confirmado indiretamente que havia espaço sempre. O que fiz naquela terça-feira não foi um ato de coragem extraordinário, não foi uma declaração de guerra, foi simplesmente dizer a verdade em voz alta e com clareza. Não há registro, não fui consultada, não é possível. 3 frases. Mas foram as 3 frases mais difíceis que eu havia dito naquele contexto, não porque havia resistência do lado de fora, mas porque havia dentro de mim um reflexo que havia sido treinado por anos a encontrar uma saída antes de dizer que não havia saída. Um reflexo que dizia para eu ser razoável, para eu não dificultar, para eu lembrar que era família. Aquele reflexo não desapareceu. Ainda aparece às vezes naquele impulso de suavizar antes de ser preciso, de antecipar a necessidade do outro antes de considerar a minha própria capacidade, de dizer que não é nada quando é alguma coisa. Mas agora eu o reconheço quando aparece, e reconhecer já é diferente de obedecer. A confeitaria continua de pé. O nome na fachada continua sendo o meu. A agenda de novembro do ano seguinte fechou na 2ª semana de outubro, como sempre. Os pedidos chegaram pelo processo correto, com antecedência, com confirmação, com sinal pago.
Cada cliente que entrou em contato recebeu resposta no prazo. Cada entrega que eu confirmei foi feita do jeito que havia sido prometida. E quando alguém pergunta se eu tenho disponibilidade, a resposta vem de mim, só de mim, porque é o meu nome que está na porta, e o que passa por essa porta passa pela minha decisão primeiro.